Nós estamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e também pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital na TV Câmara. Estamos aqui no estúdio com o secretário municipal de obras, Sidney Rodrigues. Ele é servidor público de carreira. Eu reforço isso porque ele acompanha bastante o andamento interno da prefeitura e vai nos ajudar aqui nesse programa no Espaço Aberto a entender a evolução talvez do maior contrato dos últimos anos da prefeitura do ponto de vista de obra pública. Eu me refiro à construção da estação de tratamento de esgoto, a ET, do Distrito Industrial, que foi contratada por licitação concorrência realizada pela prefeitura de Bauru por 129 milhões de reais na origem, e tem uma série de questões que agora estão em andamento, que são naturais de contrato desse porte, para que você em casa saiba qual a concepção desse contrato. Sidney, obrigado por você ter vindo aqui conosco. A gente tira você do canteiro de obras para explicar como funciona a operação do canteiro de obras. O contrato foi assinado quando, para a gente entender a forma de correção dos valores dele no tempo? Olha, Nelson, para mim é importante também estar vindo aqui, até porque a gente sabe que está vivendo um momento aí meio polêmico. A gente está vendo essa questão desses reajustes de contrato aí, então tem muita gente que acaba confundindo um pouquinho, achando que está dando aditivo. Então o reajuste é uma coisa diferente de aditivo. Aditivo é aquilo que, por erro ou omissão de projeto, ou mesmo aumento de meta de obra, a gente tenha que fazer um aditivo para pagar aquilo que não foi previsto em projeto, trazendo assim para uma linguagem mais simplificada. Questão de reajuste é algo que é previsto em contrato para obras superiores a 12 meses, tem que estar previsto. Como que a legislação interpreta isso aí? A partir do momento da pesquisa de preço. Ou seja, nós fizemos uma pesquisa em maio de 2014, foi quando a empresa que ganhou a licitação deu o preço dela. A partir daquele momento, iniciou-se o processo de licitação, foi finalizado em dezembro de 2014 e a obra começou praticamente por perto ali no comecinho de 2015. Então, dado para recortar, isso é didático para quem está em casa. A pesquisa de preço, que também segue um rito oficial, tem a tabela SINAP, para quem não conhece, isso, que é utilizado pelo poder público em todo o país para procurar referências de preço para cada um daqueles itens de uma obra gigantesca como essa. Foi feita em maio de 2014. A licitação, a concorrência terminou em dezembro de 2014 com a assinatura do contrato. Porém, a correção prevista no contrato, que é superior a 12 meses, é para 18 meses o contrato inicialmente, ela já vale desde maio de 2014, é isso? Isso mesmo. Até por isso as pessoas se assustaram. Tava com 2 meses de obra, a empresa já pediu um reajuste de contrato, pediu e tinha direito. Então, na hora que eu analisei, eu falei, já tenho direito aí de aplicar o índice da construção civil. Essa regra de que a correção do contrato é aplicada a partir da pesquisa de preço é uma regra geral? Foi uma medida adotada pela Prefeitura de Bauru? Olha, foi uma medida adotada pela Prefeitura de Bauru, que está dentro da lei. Agora, o que acontece? Existem várias fórmulas de fazer isso. E foi dar direito iguais para todas as empresas, porque todo mundo deu o preço sabendo que a posterior a 1 ano teria o reajuste. Mas também, se a prefeitura quisesse, ela poderia ter adotado outro instrumento, que seria pedir para quem está fornecendo esse orçamento que tivesse validade o orçamento, digamos aí, por 1 ano. Aí é o tempo que a gente teria para assinar um contrato. Só que isso não foi feito, foi dada a possibilidade de fazer esse reajuste posterior ao andamento. A gente está se referindo à regra do jogo. Quando você abre a licitação, você define todas as regras do jogo que vão necessariamente fazer parte do contrato depois, inclusive o projeto executivo, para que você possa corrigir valores ou analisar questões de execução de obra. Bom, tendo em vista isso, por esta razão da pesquisa de preço em maio de 2014 é que já tem uma medição inicial, uma correção de valor do contrato inicial para que seja pago com direito à empresa. É essa a questão que está em discussão? É essa a questão mesmo. Ela já teve esse direito, inclusive já foi dado o primeiro reajuste no contrato. Agora, a correção é estabelecida também no contrato que faz parte da concorrência pública, com base no Índice Nacional da Construção Civil, chamado INCC. Ele é aplicado sobre o valor total. Como ele funciona no contrato?
Na realidade, ele é aplicado pelo saldo a pagar. Ok. Por exemplo, a obra de 129 milhões, digamos aí, se a gente tivesse feito na primeira vez que ele pediu o reajuste, digamos, foi 10 milhões, então aquele 10 milhões eu teria que descontar, seria só 119 milhões no caso. Isso à medida que você vai executando o contrato, vai finalizando as medições, vão tendo efeito sobre a aplicação do INCC naturalmente. Correto, vamos pensar assim, que o próximo reajuste que a empresa for pedir, nós tenhamos já pago a empresa 60 milhões ou 70, significa que não vai ser em cima do valor total, vai ser só em cima daquele restante. Claro, vai deduzindo sempre sobre o saldo que se fica a cobrar. A cobrar. O INCC, porque ele foi definido como índice para esse tipo de obra, e porque já tem, então, o raciocínio fica mais fácil para quem está em casa agora, já a segunda correção, que daria mais 10 milhões de reais, o primeiro pelo valor inteiro, grosso modo, daria quase isso. Isso, aí que está a discussão. Eu também não concordei muito com o segundo, porque a gente sabe que nós temos problemas de ordem técnicas ali, ou seja, o projeto é um projeto que gerou muita discussão. Tivemos problemas que gerou conflito por parte de aditivos. Aí sim, entra o aditivo. A empresa pediu 11 milhões num serviço que teoricamente não existia, que gerou uma briga. Então a empresa que eu digo, a construtora, ela provocou algumas situações e tivemos chuvas. Eu acredito, na minha opinião, que a empresa gerou, a construtora da ET gerou alguns pontos que não teria direito nesse segundo reajuste total. Você se lembra, para tentar explicar para quem está em casa, do aditivo, acréscimos de serviços que não estavam previstos no contrato original de 11 milhões a que eles quiseram se referir? Lembro, por exemplo, a questão das estacas. Era para ter começado a cravação das estacas, que essa obra poderia ter ganhado um ritmo aí pelo menos uns 3 meses já à frente. A empresa segurou, pediu que fosse substituído todas as estacas ou para colocar proteção na ponta das estacas. No final das contas, a gente, em reunião técnica, assumimos, já que o projetista não tomava decisão, mandamos continuar a obra como estava. Não teve quebra de estaca, elas suportaram, foram aprovadas nos testes de cargas. Significa o quê? Que a Com pediu algo que ela suspeitava que poderia dar errado. Isso aí, no meu entendimento, ela tumultuou. Ela tinha que primeiro provar. Isso gerou atrasos na obra, gerou entre no mínimo outros 3 fatores. meses. De 3 meses. Esse atraso de 3 meses, como ele fica em relação à discussão do direito de aplicação do reajuste do INCC, que a gente se comentou no início, já que esse atraso foi provocado pela empresa e, óbvio, o tempo corre nesse caso do contrato a favor do prestador de serviço. Legal, a lei de licitação ela também prevê isso, tem direito no reajuste desde que a empresa também não crie situações para se favorecer. Eu encaminhei esse processo para a Secretaria de Negócio Jurídico para que eu tenha uma orientação técnica jurídica. O que eu devo proceder? Eu tive as seguintes situações aqui dentro. Eu tive atraso por parte da empresa que está construindo para mim, para a prefeitura. Tive atrasos por parte da empresa que elaborou o projeto do Departamento de Água e Esgoto. E tive algumas situações imprevistas, que são aquelas questões das chuvas que a gente teve, que acabou combinando também com o atraso da obra. Agora, com todo esse balanço, o que eu devo fazer a partir daí? Porque já passa a ser uma questão jurídica. Claro. A construtora quer tudo, ela acha que ela tem direito em tudo. Eu entendo que não. Tem situações, e a lei também é bem clara, tem situações que tem que ser avaliado. O que vai acabar sobrando disso aí? O jurídico vai fazer essa análise e vai me posicionar. Eu acho que a gente vai ter que compor no final de tudo isso aí. Se a gente quiser continuar com a obra e a empresa com engenharia que está prestando serviço hoje para a prefeitura, quiser também continuar, eu acho que ela não vai ter o direito aí nos quase 7% que eles pediram, não. Tá, e o 7% que você está se referindo deve ser o Índice Nacional da Construção Civil, que está em discussão nesse momento. Desta segunda etapa. Dessa segunda etapa, que eu fui contrário. Aí fica mais claro para quem está em casa, nos acompanhando pela rádio e pela TV, que num contrato inicial previsto de 18 meses, mas com a pesquisa de preço que baliza esse reajuste é de maio de 2014, obviamente nós já estamos com prazo superior a 24 meses do ponto de vista da correção do contrato, é isso? É isso mesmo. Tá. Se fosse aplicar linearmente do jeito que a empresa requer, nós teríamos quase 2 vezes 10 milhões, para uma informação bem simplista aqui. É isso aí, porque como não houve um avanço significativo
significativo de obra, a gente teria que pagar aí pelo menos 2 vezes 10 milhões. Tá. Em maio de 2014 a 2015, efetivou-se a correção sem discussão. A segunda está em andamento agora, que discute essas questões de atraso, se foram praticadas pela empresa ou não. E a partir de então, já um terceiro período a ser discutido lá na frente do ponto de vista de reposição da inflação, ou da NCC, desculpa. Isso, significa que agora em maio de 2017 tem uma terceira discussão. Ok, isso para ser aplicado no contrato, porque obviamente esse contrato que havia um prazo inicial de 18 meses, a essa altura não será realizado neste prazo. E outra coisa também, eu concordo, tipo assim, para o gestor também é complicado. 18 meses para uma obra daquele porte, o contrato já começou errado. Tá. Então, um prazo muito curto para execução. Você pode ver que qualquer escolinha aí demora 1 ano, 2 anos para ser construído. Como que a gente vai falar numa obra daquele porte para 18 meses? Esses 18 meses estavam previstos com os 4 módulos ou só com o primeiro módulo de funcionamento da estação? Estava com todos, completo. É quase impossível. Quase impossível. Um outro dado que interfere sobre o contrato, mas para a gente exercitar aqui para as pessoas entenderem em casa, Sidney, e que tem, lógico, análise do jurídico a ser feita, diz respeito à questão dos equipamentos. Se eu tenho uma obra nesse modelo de contrato, eu fiz esse raciocínio com você na sua apresentação, e eu tenho o tempo a meu favor, ou seja, quanto mais eu demorar para executar o canteiro de obras, mais, teoricamente, eu ganho em cima do contrato, porque a cada 12 meses eu tenho a reposição do INCC sobre o saldo. Ou seja, se eu levar a obra devagar, né, lento, eu posso ser beneficiado financeiramente por isso. Esse raciocínio é meio lógico. Como você vê ele aplicado ao contrato? Olha, como que eu vejo? Isso aí é o problema que a gente vê em todas as estações no país. Por isso que nós temos várias obras que as pessoas prometem entregar aí 18 meses, 1 ano, e isso nunca acontece. Por quê? As empresas usam realmente desse instrumento para se beneficiar, para ficar mais tempo na obra. Isso aí é via de regra. Só que pelo outro lado, a questão de licitação é complicada, porque se a gente não prevê esse reajuste, Nelson, a empresa tem direito de pedir o realinhamento. O que significa? É uma baita de uma planilha que ao invés de os 6, 7% que eu teria que dar 12% para ela, porque eu teria que fazer toda a composição da infração. Então, de uma forma ou de outra, eles acabam atrasando porque sempre vai existir. Ou tem o reajuste de contrato, que no caso a Prefeitura de Bauru adotou, que seria um percentual menor, ou ele tem direito em reequilíbrio econômico e financeiro. Para ele não ter esse direito, não teria que ter infração no país, que é bem maior o índice. Para se ter noção, se eu aplicasse para a questão do PAC, olha a diferença, o PAC pavimentação, se não me falha da memória, vai dar 11%, enquanto eu estou trabalhando com a ET aí em torno de 7%. No PAC pavimentação, já que você citou, também tem, lógico, sistemas de correção. Tem o sistema de correção. Para as empresas. Para as empresas, porque passou de 12 meses. E nesse caso é inflação? Nesse caso aí é usado, se não me falha da memória, tá? Eu não vou te dar uma certeza, mas me parece que é a infração. Olha para você ver o desequilíbrio, porque ali não tá só os produtos da composição da execução de obra civil, existem outros. Tá. Numa obra de grande porte, todas elas você tem um sistema de correção de valor. Estou chamando de correção de uma forma geral, mas o termo financeiro monetário nem é correto aqui, porque correção monetária é uma questão. Eu estou dizendo sobre a atualização de preços embutida naquilo que a empresa tem que realizar. O termo correto seria equilíbrio econômico financeiro, ou seja, equilibrar o contrato para que a empresa não seja prejudicada. No caso da obra em si, houveram ocorrências de chuvas, mas também teve atraso provocado por iniciativa da empreiteira. Como você, secretário de obras, vê isso diante da execução do contrato, já que, como nós dissemos, tem interferência sobre o preço final a ser pago? Olha, eu vejo uma forma triste para a gente, gestor público, estar enxergando, porque as empresas têm que notar que eles estão prestando serviço, não é para o prefeito ou para o secretário de obras, estão prestando serviço para uma cidade. E esse dinheiro está sendo tirado da população. Então, uma forma complicada da gente estar vendo, por isso que eu barro, já não é a primeira empresa que eu estou barrando, eu barrei a do viaduto, barrei também o pedido de 400 mil, que é do Barreirinho, que é a obra de ligação do Flórida para o Bauru 2000, pedir para a empresa, você quer receber, vai para a justiça, porque eu também não concordo. Então, eu acho que a legislação tem que começar a mudar e de fato, começar a punir essas empresas, ter uma forma para que se puna.
Hoje, qual que é a forma? Eu posso punir a empresa, se eu quiser, só que eu tenho que parar a obra. Só que se eu fizer uma avaliação entre parar o que já foi feito e discutir para a justiça, para depois retomar essa obra, o custo é bem maior. Pode ser maior. Pode ser maior, com toda certeza. No caso da estação de tratamento do Distrito Industrial, para a gente fechar o raciocínio, tem problema ou erro no projeto original para execução? Olha, tem muita gente que usa uns termos bonitos, mas para mim é erro de projeto. Não adianta a gente falar que, apareceu um lençol aqui de lençol freático aflorando água, que está dando quase 100 vezes mais do que a gente deveria. Foi feita toda a sondagem lá. Como isso não é erro de projeto? Tem sondagem? Tem sondagem no projeto. Então, para mim, não é atos imprevistos. Isso aí, para mim, é erro de projeto. Para entender, no começo do ano, quando tiveram muitas ocorrências de chuvas, como a gente citou, aflorou o lençol freático na região onde vão ter os módulos. Correto. São em torno aí, se não me falha a memória, 6 tanques, mas que alguns deles têm módulos que acabam se dividindo ali. Tá. E um último item, a questão dos equipamentos. Como eles envolvem, salvo engano, cerca de 60 milhões, um pouco mais do que isso, se a aplicação da reposição também interfere sobre os equipamentos, porque aí é um outro raciocínio. Os equipamentos vão ser entregues tardiamente, depois, lógico, mas de uma vez só ou em partes. E quanto mais tempo eu demorar para colocar equipamento na obra, mais eu pago sobre o saldo por esse raciocínio do INCC. Isso mesmo. É por isso que eu sempre tive aquela preocupação de aprovar o projeto de lei para a gente já dar ordem e começar a fabricar esses equipamentos para que não houvesse atraso na fabricação dele. Porque quanto mais tempo eu levar para colocar esse equipamento na obra, com certeza eles vão custar mais caro, porque eles vão ser corrigidos também, Nelson. Para finalizar aqui o nosso raciocínio, então, com tanta informação, um contrato original de 129 milhões, com aplicação dos direitos reconhecidos em relação à empresa e aqueles que estão em discussão, só de correção nós temos 20 milhões mais ou menos em discussão nesse momento. Em discussão, eu acredito que a gente tenha 10, porque 10 já foi batido o martelo. Tem que pagar. Tem que pagar e pronto, a gente já está até pagando. Agora, os outros 10 milhões estão sendo discutidos, que aí sim, aí a gente poderia chegar a 29, 39, 49, 150 milhões aí falando numa conta rápida. Tá. Por fim, por causa da questão do nosso tempo, qual é a participação do DAI, que é, teoricamente, a empresa originária que tem vocação e expertise para atuar nesse tipo de contrato, na avaliação da estação, ou o fato da concorrência ter sido feita pela prefeitura, o DAI não interfere ou não analisa nada em relação à obra? Na realidade, eles acabam analisando tudo, porque parte desse dinheiro está saindo do fundo de tratamento de esgoto e eles fizeram um contrato com a empresa também para ajudar a fazer a gestão, para fiscalizar essa obra se ela está sendo executada de acordo com o que foi projetado, o que seria o projetado, de acordo com o projeto que o DAI contratou e a prefeitura licitou. Então, ela também acompanha essa obra de perto, custos e tudo. Sidney, muito obrigado por você ter vindo aqui de novo. Você sempre atende com agilidade a gente aqui para sair do canteiro de obras, como eu disse, e voltar para falar com a Rádio e a TV Câmara e explicar para as pessoas essas dúvidas que vão surgindo, são naturais a partir de contratos desse porte. Bom, eu que agradeço, a gente sempre vai estar à disposição aí. Lembrando que não estamos medindo esforços aí, espero que nos próximos dias nós vamos ter umas reuniões aqui com o pessoal da Câmara para discutir com a comissão de obra e tipo assim, ninguém é o pai da verdade, nós vamos discutir isso aí, vamos ser maduros, se essa obra tiver que por algum motivo separada, a gente vai estudar a melhor estratégia, mas para que isso aconteça, ou para que ela saia de vez sem ficar dando esses reajustes malucos que a gente está vendo aí no contrato. Muito obrigado, eu sou Nelson Gonçalves e conversei para a Rádio e a TV Câmara com o secretário municipal de obras de Bauru, Sidney Rodrigues. Até o nosso próximo bate-papo.